Era um compromisso difícil de um Internacional que vinha desacreditado pelos últimos resultados contra um adversário que tem a sua qualidade e já mostrou isso ao longo da temporada. Mas o Inter consegue uma vitória importante que, em primeiro lugar, reestabelece uma conexão mais próxima, mais amistosa com o torcedor. E, além de tudo, recupera a confiança de jogadores que podem ser fundamentais no restante do campeonato. A figura do jogo foi Rafael Borré, que correu, lutou, brigou, errou, mas decidiu e fez o gol, que coloca o Inter ainda com chances de brigar por algo maior neste campeonato brasileiro. Nesse vídeo, a gente repercute tudo da vitória colorada aqui no Beira-Rio, 1-0 sobre o Cruzeiro, agora no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. O Inter vence por 1-0 o Cruzeiro aqui no estádio Beira-Rio. E a principal notícia é essa que você está ouvindo. O torcedor colorado volta a comprar, volta a acreditar na ideia de um time que sim, fez um bom jogo contra um bom adversário que é o Cruzeiro e que foi o Cruzeiro nessa noite de domingo aqui no Beira-Rio. O Roger, ele escala um time que, é verdade, tem algumas questões que eu discordo no sistema defensivo, mas no mais, era o óbvio para ele fazer. Ele coloca a melhor dupla de volantes que o Inter tem, que é Fernando e Thiago Maia, que fizeram um bom jogo, uma linha de três que vinha dando certo até então, ou que eram os melhores jogadores à disposição naquele momento, com o Gabriel Carvalho, com o Tabata, com o Wesley. Jogadores que, é verdade, não tiveram uma atuação tão inspirada ao longo do dia de hoje. E na frente o Borré. O Borré foi o grande personagem desse jogo, porque o Borré, ele ganha a vaga de titular do Valência após ter uma recuperação relâmpago da lesão muscular que ele teve, e principalmente pelo fato de que o Ener Valencia precisava de um momento de recuperação. O Ener Valencia precisava, inclusive, ser preservado de algumas coisas no ambiente do Beira-Rio. E com a bola rolando, o Borré mostrou que de fato é um cara engajado, que de fato é um cara que corre, que briga, que luta. E isso, a gente em momento algum e ninguém em momento algum vai poder falar do Rafael Borré. O Borré é um cara que briga e tenta a todo momento. Mas a grande verdade é que no primeiro tempo, por mais que o Inter tenha feito uma boa atuação e criado chances para fazer o gol no Cássio, o Borré não fez uma boa partida. O Borré tentou bastante, ele correu bastante, ele brigou bastante, ele roubou bolas, mas tecnicamente ele não estava no seu melhor momento. Errava dribles, errava finalizações, perdeu um gol de cabeça através de um cruzamento do Bernabei, e isso fez com que o Inter fosse com um 0-0 no intervalo, em um jogo parelho com o Cruzeiro, uma boa atuação de um time que esteve organizado, sólido do ponto de vista defensivo e que precisava ajustar do ponto de vista de qualidade técnica do terço final para poder fazer o gol. O Gabriel Carvalho, que vem sido o destaque do Inter nos últimos jogos, não esteve uma boa noite. O Wesley não esteve em uma boa noite. O Tabata dos três foi o menos pior, mas no primeiro tempo não estava tão bem também. E aí no segundo tempo, o Roger começa não mexendo, e aí depois ele coloca o Alan Patrick, que, recuperado, é uma notícia muito positiva para o torcedor. Porque o Alan Patrick é o melhor jogador tecnicamente do Inter. E ele é um cara que entra no lugar do Gabriel Carvalho, e era merecido que o Gabriel Carvalho não perdesse a vaga no time titular neste momento. Ele entra no lugar do Gabriel Carvalho e o time do Inter obviamente melhora, porque o Alan Patrick é o melhor jogador que o Inter tem. O time do Inter começa a criar, amassar o Cruzeiro, e aí vem o lance do jogo. Primeiro, um belo passe do Fernando. Que jogador de futebol é o senhor Fernando. É o melhor jogador, eu acredito, do time do Internacional e a melhor contratação dessa temporada. Ele recebe um passe do Thiago Maia, depois de uma roubada de bola do Gabriel Mercado. Ele força uma bola maravilhosa do lado esquerdo pro Tabata, que faz uma bela jogada. O Tabata limpa para a perna direita, cruza para trás e ela cai no pé do Borré, que aí faz o que a gente espera que o Rafael Borré faça. De primeira, um chute forte, sem chances para o goleiro Cássio para, primeiro, explodir o Beira-Rio. Segundo, um gol que era merecido pelo Borré, pelo trabalho que ele tem, pelo empenho que ele estava, pela luta, pelo engajamento que o Borré tem, inclusive no ambiente colorado. É um cara que se esforça bastante, que as coisas não estavam acontecendo para ele. E aí ele faz um gol.
o Beira-Rio explode e, obviamente, ele retoma a confiança a partir daí. É um jogador que veio para ser a estrela da companhia nessa temporada e que, quem sabe, fazendo esse gol, possa ser isso. Depois do gol, o Roger muda, coloca a Valência, coloca Bruno Henrique para tentar ganhar o jogo no contra-ataque, tem oportunidades para ganhar o jogo no contra-ataque. O Valência ia fazer um golaço de cavadinha no Cássio, que faz uma grande defesa. E aí uma outra notícia positiva. O Valência entrou no lugar do Borré e essa vitória, da maneira que foi, fez com que o torcedor também abraçasse Valência. Valência não foi vaiado. O torcedor aplaudiu, inclusive, o gol que o Valência perdeu, porque foi uma grande defesa do Cássio. Então a gente está falando não só de uma vitória, a gente está falando da possibilidade de uma virada de chave do ponto de vista de ambiente, da arquibancada para o campo. Porque hoje o Inter foi um time organizado, hoje o Inter foi um time que brigou muito, que se esforçou, e o torcedor soube reconhecer isso. Uma vitória que coloca o Inter ainda na parte de cima da parte de baixo da tabela de classificação no Campeonato Brasileiro, mas que com os jogos atrasados que o Inter tem, ainda dá expectativa de que, tendo uma sequência de vitórias, tendo um sprint de resultados positivos, e o próximo adversário é esse mesmo Cruzeiro que o Inter acabou de ganhar, o Inter pode, quem sabe, beliscar uma vaga na Libertadores. Por que não? A vitória aqui no Beira-Rio, ela é muito boa. Por isso, porque reverte o ambiente do torcedor, reverte o ambiente do vestiário e traz algumas notícias positivas individualmente falando. Gostei do jogo do Rogel hoje, tá? Foi um zagueiro firme, foi um zagueiro que não comprometeu como em outros momentos, mas esteve bem posicionado e fez uma boa partida, o Rogel. No meio-campo, Fernando e Thiago Maia, gostei bastante, acho que essa é a dupla de volantes titular. O Bernabé, de novo, fez um grande jogo e o Borré foi a grande notícia da noite. O Borré decidiu, o Borré deu 3 pontos para o Internacional. 3 pontos importantíssimos para essa retomada colorada na tabela do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que a gente volta com toda a repercussão do vestiário colorado. Beijo!